Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de origem surpreendente, a da igualdade, uma das ideias mais importantes da civilização ocidental. E olha, a história não é bem como a gente costuma ouvir. Para começar, vamos voltar para a França de 1754. Imagina um reino onde a hierarquia é absoluta, cada um no seu quadrado, desde o rei até o camponês. Nesse cenário, por que alguém faria uma pergunta como: de onde veio a desigualdade? Parece até loucura, né? Essa pergunta, que foi tema de um concurso de ensaios, era totalmente fora da curva para uma sociedade tão rígida. Mas, de alguma forma, ela estava ali, no ar. É que só o fato de perguntar isso já trazia uma ideia muito radical, sabe? A ideia de que, em algum momento, os seres humanos foram iguais e que alguma coisa, em algum ponto, deu errado. E o mais interessante é que essa sementinha não brotou nos salões elegantes de Paris. Não. Ela veio de muito, muito longe. Chegou com as notícias, muitas vezes chocantes, que vinham lá das Américas. Então, vamos entender que encontro foi esse. A chegada dos europeus nas Américas não foi só uma descoberta geográfica. Foi uma avalanche de informações sobre novos povos, novos costumes, e isso provocou um verdadeiro terremoto cultural. Os europeus foram forçados a olhar para si mesmos e repensar tudo aquilo em que acreditavam. Olha só o que o missionário jesuíta escreveu sobre o povo Innu em 1642. Ele diz que eles achavam que tinham direito de ser livres como burros selvagens, sem obedecer a ninguém. Para os europeus que vinham de uma cultura de obediência, essa liberdade individual era assustadora. Era vista como algo primitivo, quase animalesco, totalmente contra a ideia de fé e de sociedade civilizada. Mas e a visão do outro lado? Era completamente oposta. O indígena Mi'kmaq, por exemplo, olhava para os franceses e via um povo que vivia brigando, cheio de inveja, de ganância. Para os nativos, os europeus pareciam escravos de seus chefes, sempre em conflito, egoístas e morrendo de medo da autoridade. Era algo que simplesmente não fazia sentido na cabeça deles. Como alguém escolhe viver assim? E esse choque não era superficial, não. Era na base, nos valores mais fundamentais. De um lado, uma sociedade focada em liberdade, em ajuda mútua, onde a riqueza é para ser compartilhada. Do outro, uma sociedade de hierarquia, obediência, onde o objetivo é acumular. Até o jeito de debater era diferente. Eram literalmente dois universos paralelos tentando se entender. E foi desse encontro, desse choque de mundos, que nasceu uma coisa nova. Uma crítica indígena à Europa. E não era qualquer crítica, não. Era um argumento moral e intelectual super bem articulado. Tão poderoso que iria balançar as estruturas do pensamento europeu. Um ponto que chocava profundamente os povos nativos, como os Wendat, era a pobreza na Europa. Esse frei, Gabriel Sagard, escreveu que os Wendat ficavam indignados ao saber que na França existiam mendigos. Para eles, a ideia de alguém do seu povo passar necessidade enquanto outros tinham de sobra era mais do que errada, era uma falha moral gigantesca. Simplesmente não entrava na cabeça deles. E aqui tem um detalhe muito importante. No começo, a grande discussão não era sobre igualdade, mas sim sobre liberdade. O mais curioso é que os dois lados concordavam em uma coisa: os indígenas eram livres e os europeus não. A grande briga era para saber se essa liberdade toda era uma coisa boa ou ruim. Para os missionários, era um perigo. Para os nativos, era, bem, o sentido da vida. E essa crítica toda, essa visão de mundo ganhou um porta-voz de peso. Um estadista do povo Wendat, um orador brilhante chamado Kondiaronk. Kondiaronk, que os franceses apelidaram de O Rato, era muito mais do que um chefe. Ele era um estrategista, um intelectual, um debatedor de primeira. Dizem que seus argumentos eram tão lógicos e afiados que ninguém conseguia refutar. Ele chegava a debater com o governador francês na própria casa dele. E as ideias dele foram parar num livro, publicado por um aristocrata francês que virou um verdadeiro best-seller na Europa da época. E ele não poupava ninguém. Primeiro foi direto na religião. O raciocínio dele era simples e cortante. Se o Deus dos cristãos era para todo mundo, por que ele só apareceu num cantinho do mundo? Kondiaronk dizia que, se fosse assim, Deus teria passado de povo em povo, dando as mesmas leis para todo mundo, aí sim todos teriam a mesma religião. Para ele, essa ideia de uma revelação exclusiva só servia para criar briga e divisão. Depois da religião, ele mirou nas leis. A pergunta dele era devastadora. Que tipo de gente são os europeus que precisam de leis e do medo de um castigo para fazer o bem e evitar o mal? O ponto dele era que a sociedade Wendat não precisava disso, porque os seus valores já guiavam as pessoas para o caminho certo. Já a sociedade europeia, na visão dele, era construída de um jeito que estimulava as pessoas a agirem mal, e por isso precisava de tantas leis para controlar todo mundo.
E aí, ele chega na raiz do problema. Depois de anos pensando sobre a sociedade europeia, ele conclui que não consegue ver nada nela que não seja desumano. E o culpado, o dinheiro. Ele diz: isso que vocês chamam de dinheiro é o demônio dos demônios. Para Conde Aronk, a propriedade privada, a busca incessante por lucro, tudo isso era um veneno que destruía os laços entre as pessoas e a própria humanidade. Como se pode imaginar, essa crítica caiu como uma bomba na Europa. As ideias de Conde Aronk se espalharam e se tornaram tão influentes e tão ameaçadoras para o status quo que foi preciso criar uma resposta. Uma nova teoria foi montada à sua medida para desarmar esse ataque. E essa resposta veio na forma da teoria da evolução social. Pensadores como o economista Francis Turgot criaram uma nova narrativa. Eles disseram basicamente que todas as sociedades passam por estágios de desenvolvimento. E aquela liberdade toda dos indígenas, isso não era um sinal de que eles eram melhores. Pelo contrário, era um sinal de que eles estavam num estágio primitivo, um que a Europa já tinha deixado para trás há muito tempo. A teoria era toda organizada em estágios. Primeiro a caça, o passado selvagem, depois o pastoreio, a agricultura e, no topo, o ápice da civilização, o comércio, a sociedade europeia. Foi uma jogada de mestre. Com essa escadinha do progresso, a sociedade indígena virava uma espécie de fóssil vivo do passado europeu. E se eles eram o passado, a crítica deles ao presente não tinha mais relevância nenhuma, certo? E é aqui que a gente volta para aquela pergunta do começo. Lembra do concurso sobre a origem da desigualdade? É aqui que entra em cena um dos filósofos mais famosos da história, Jean-Jacques Rousseau. O que o Rousseau fez foi genial, do ponto de vista intelectual. Ele pegou o melhor dos dois mundos. Da crítica indígena, ele pegou o diagnóstico. Sim, a propriedade privada é a raiz de todo o mal social. Mas ele encaixou esse diagnóstico na teoria do progresso. Ou seja, ele concordou com a crítica, mas apresentou tudo como se fosse uma parte trágica e inevitável da nossa evolução. E essa é a grande virada. Na mão do Rousseau, aquilo que era um exemplo vivo de uma outra forma de organizar a sociedade se transformou num paraíso perdido, um estado de natureza idealizado, mas que a gente nunca mais conseguiria alcançar. Percebe a mudança? Uma alternativa política real virou uma história bonita sobre o passado, um sonho nostálgico e, o mais importante, impossível. E com isso, uma outra coisa muito importante foi enterrada: a existência de duas ideias bem diferentes de liberdade. Para os povos americanos, liberdade era a liberdade de não ser subjugado, de não ter um chefe te mandando fazer o que não quer. Já a liberdade europeia era a liberdade para ter coisas, para possuir propriedade, uma liberdade que muitas vezes só existe às custas da liberdade dos outros. Essa forma de recontar a história não ficou só nos livros. Ela moldou o nosso mundo, a nossa política e principalmente o nosso jeito de imaginar o que é possível. E isso nos deixa com uma pergunta pra lá de provocadora. Se essa ideia de progresso, que é tão fundamental pra gente, foi na verdade criada para calar uma crítica, que outras formas de viver em sociedade a gente foi ensinado a esquecer?